Em um evento em Macapá, o presidente Jair Bolsonaro disse que as eleições de 2018 não foram limpas. Acompanhe agora com Yasmin Costa. Durante o evento no Amapá, o presidente Jair Bolsonaro voltou a fazer críticas ao sistema eleitoral brasileiro. Bolsonaro questionou as eleições de 2018 e disse que deveria ter vencido o pleito no primeiro turno. Estávamos à beira do socialismo, um país mergulhado em corrupção, um país parecendo que não tinha um norte. Quis Deus que, sobrevivendo a uma facada de um integrante do PSOL, também conseguisse, sem partido muito pequeno, sem marqueteiro e sem televisão, ganhar umas eleições. Que era para ter ganho no primeiro turno, se fosse umas eleições limpas no primeiro. Bolsonaro já foi investigado em 2 inquéritos no Supremo Tribunal Federal e também em um inquérito administrativo no TSE. Todos por questionar o sistema eleitoral brasileiro. Mesmo diante dessas acusações, o próprio presidente já admitiu não ter provas das supostas irregularidades que teriam ocorrido em 2018. Essa semana eu escrevi na Gazeta do Povo um artigo comentando a entrevista do próprio Jair Bolsonaro aqui na Jovem Pan, a Zoe Martins, em que ele dizia que existe uma onda vermelha chegando ao Brasil. E eu comentava, né, sobre esses desastres retóricos seguidos do presidente Jair Bolsonaro. Foi muito atacado, foi chamado aí de comunista, de petista, mas aí a gente vê mais um exemplo. O presidente Jair Bolsonaro, querendo manter acesa a chama, né, dos seus apoiadores, recorre novamente a essa história de que as eleições de 2018 não foram limpas. E eu não estou dizendo aqui que elas foram realmente limpas. Eu não tenho elementos para dizer isso, quer dizer, tudo leva a crer que sim, mas qual o sentido de se tocar nesse assunto agora? Será que o presidente Jair Bolsonaro ele quer voltar a tensionar as relações entre os poderes para ter algum tipo de ganho eleitoral nisso? O que vai mudar esse tipo de declaração? A verdade é que não vai mudar nada, não vai haver voto aditável em 2022 e provavelmente, né, e eu espero que a gente tenha eleições limpas. E a última coisa que eu queria comentar é que o presidente Jair Bolsonaro, agindo assim, apesar de ele conseguir manter a chama acesa aí dos seus apoiadores, ele acaba dando munição para a oposição em ano eleitoral, né? Com certeza a oposição vai pegar esse tipo de fala e vai começar a chamar o presidente Jair Bolsonaro de golpista. Agora, muito provavelmente essa situação deve se agravar ao longo dos próximos meses e essa discussão em torno de 2018 pode vir a ser debatida também nesse ano, né, Paulo? Como administrar isso? Eu quero ver se o presidente, se os ministros do STF, na verdade, Daniel, vão comprar essa briga, né? Eles compraram a briga em 2021, a gente sabe até onde foi isso, né? Até aquela manifestação do dia 7 de setembro, lá que levou milhões de pessoas às ruas, levou o presidente Jair Bolsonaro a xingar o ministro de canalha e depois culminou com aquela carta que ele deu, aquela declaração ao povo brasileiro, pedindo até desculpas aos ministros. Quero ver se novamente esse clima de tensão vai prevalecer ao longo do ano de 2022. Eu espero que não. Quando eu digo que eu espero que não é porque eu queira ver aí eleições muito tranquilas, pacíficas, sem graça. Na verdade, quando eu falo que não, é porque eu acho que o debate de ideias, sim, ele é muito importante, mas sempre há o medo, né, de que isso descambe para a violência, como o próprio presidente Jair Bolsonaro mencionou, ele que foi vítima de uma violência durante a campanha de 2018, levou uma facada. Paulo, as consequências agora, como fica o governo diante de mais uma vez essa acusação do presidente sem provas, né? Essa é uma questão muito levantada e inclusive esse ano de eleição você acha que deve voltar ou está encerrada a discussão sobre a idoneidade do sistema eleitoral? Das urnas. Eu acho que essa discussão, Adriana, ela tem que ser contínua, né? Também deve haver um esforço aí por parte do TSE de mostrar que as eleições
brasileiras são transparentes. Em todos os pleitos, em todos os anos, deve haver esse esforço contínuo. Aí eu vejo com um problema a postura do ministro Barroso, que bancou aí a transparência, a lisura do sistema eleitoral brasileiro por meio da força, né? Ele que quis proibir qualquer tipo de questionamento em relação ao sistema eleitoral, o que também não está certo. Aí esse é o problema, né, Adriana? São dois erros, a gente sabe que não fazem um acerto. Agora, Paulo, o presidente Bolsonaro já brigou com o STF, com a Anvisa recentemente e agora com o TSE. Como fica o governo nessa história e como o Bolsonaro deve chegar para as eleições em meio a tantas brigas e confusões? Talvez eu seja um pouco contraditório do que eu vou dizer agora, mas eu acho que isso acaba dando um pouco de força ao presidente Jair Bolsonaro. A gente sabe que ele tem sempre esse discurso bastante belicoso, né? E como eu disse, esse tipo de discurso ele tem uma certa atração ali para os seus apoiadores já. Talvez ele consiga conquistar um ou outro apoiador a mais com esse discurso. Eu acho que esse tipo de discurso não tem interferência nenhuma no governo. Eu acho que 3 anos aí foram suficientes para a gente se acostumar também a esse discurso belicoso, sempre um tanto quanto agressivo do presidente Jair Bolsonaro. E pelo contrário, também de certa forma mostra que aquela carta, né, aquela declaração ali ao povo brasileiro que pôs panos quentes naquela situação ali em setembro do ano passado, talvez tenha sido um ponto fora da curva. Como eu disse, o presidente Jair Bolsonaro consegue manter acesa a chama dos seus apoiadores. A minha crítica a ele é que realmente eu não vejo utilidade nenhuma nisso. Não vai mudar absolutamente nada, é apenas retórica, é apenas gogó e, infelizmente, é apenas uma bravata. Daqui a